Jornal Gazeta Norte Mineira. Oferecimento Maximin Clube. O máximo prazer nos mínimos detalhes. E Net Fácil. Viva Conectado. Começamos agora mais uma edição do Jornal Gazeta Norte Mineira e agora você confere as principais notícias e muito mais. Começamos esta edição falando que a partir do último sábado, 5 de julho, mais de 330 mil famílias mineiras passam a ter isenção total na conta de luz, isso por meio da tarifa social da CEMIG. A medida faz parte da medida provisória de número 1300/2025 do governo federal. Além disso, mais de 1 milhão de beneficiários do projeto pagarão apenas pelo que exceder o limite de consumo estabelecido. A partir de 5 de julho, cerca de 330 mil famílias atendidas pela CEMIG e já beneficiadas pela tarifa social de energia elétrica e com consumo de até 80 kWh mensais terão gratuidade na tarifa de energia elétrica, conforme determina a medida provisória 1300 de 2025 do governo federal. Além disso, o restante dos quase 1 milhão de clientes contemplados pelo programa e com consumo maior que 80 kWh pagarão apenas o valor excedente ao limite estabelecido pela mesma medida. Como exemplo, podemos calcular assim: para clientes da CEMIG cadastrados na tarifa social de energia elétrica que consumirem 100 kWh mês, ficarão isentos de pagar os primeiros 80 kWh e pagarão pelos 20 kWh excedentes. Durante o último ano, 17% dos clientes residenciais da CEMIG foram beneficiados pelo programa. A tarifa social de energia elétrica é destinada a consumidores cadastrados em programas sociais do governo federal, como o CadÚnico e Benefício de Prestação Continuada, o BPC. Desde 2021, a inclusão da tarifa social acontece automaticamente para as famílias identificadas pela distribuidora de energia sem a necessidade de solicitação. Contudo, as famílias precisam estar com o cadastro em dia para ter direito ao benefício. A CEMIG recebe as informações diretamente do governo federal, mas se os dados estiverem desatualizados, o cliente pode perder o benefício. Por isso, a CEMIG recomenda atenção e acompanhamento constante por parte desses beneficiados. Para saber todas as informações sobre a tarifa social de energia elétrica, basta acessar cemig.com.br e conhecer os detalhes deste importante benefício. E seguimos com mais notícias e na última semana o vice-governador do estado de Minas Gerais, Matheus Simões, esteve aqui no norte de Minas e em Montes Claros para participar do aniversário da cidade de 168 anos aqui de Montes Claros e também para a inauguração da usina fotovoltaica. Além disso, Matheus Simões esteve aqui para reforçar a parceria com Minas, e Montes Claros para desenvolver o setor agropecuário, com o convênio de assistência técnica e extensão rural, que foi renovado entre Emater, Minas Gerais e o município durante a Expo Montes. Quase 500 milhões de reais investidos, mais de 10 mil empregos gerados durante a fase de implantação. Estamos falando de 350 campos de futebol de tamanho da usina e energia suficiente para abastecer 75% das casas de Montes Claros. Motivo de muito orgulho para Minas Gerais, especialmente porque essa é a primeira usina de grande porte depois de 20 anos da CEMIG sem investir em construção de usinas. Uma usina aqui dentro do município de Montes Claros, gerou ISS durante a construção, vai gerar ICMS agora que já está pronta. É um motivo para a gente de satisfação, orgulho, saber que nós temos condição de continuar crescendo, que a energia de qualidade verde, renovável, está aqui sendo produzida na região. Até para tirar do papel a promessa ambiental, porque eu vejo alguns governos comemorando muito o meio ambiente, mas deixam queimada acontecer sem política para redução, não tem nenhum tipo de pacote para a economia verde. Em Minas, não. A gente fala de meio ambiente com responsabilidade, entendendo que produzir energia verde e renovável é uma forma de gerar emprego, renda e oportunidade para o norte de Minas e que isso vai nos permitir continuar o processo de desenvolvimento e industrialização, do qual Montes Claros é a nossa ponteira e o nosso orgulho como capital do norte. E já tem mais investimentos nesse ramo programado? Mais investimentos, mais uma usina desse mesmo porte, pronta para ser inaugurada. Exatamente. E investimentos muito importantes em subestações e em rede trifásica. As subestações são, nesse momento, o nosso maior desafio.
A CEMIG ficou muito atrasada nesses investimentos, isso faz com que, mesmo havendo a energia disponível, ela não consiga ser utilizada pelas pontas de consumo, nem consiga se conectar às fazendas solares que são formadas aqui no norte. A gente tem 132 subestações já inauguradas desde o início do governo, mais 70 no forno para serem inauguradas até o final desse mandato. Lembrando que isso significa um crescimento de 50% da capacidade de distribuição da companhia por conta da instalação dessas subestações. Muito orgulho de estar em Montes Claros para receber uma homenagem dessa no dia do aniversário de 168 anos, né? E também durante a abertura de Expo Montes. Montes Claros deixou há muito tempo de ser parte do sertão de Minas para virar o farol do norte, a capital do norte, onde tudo acontece, desenvolvimento industrial, geração de emprego, agricultura e pecuária voando. E a gente tem feito os nossos investimentos, como o anel rodoviário, trilhas de futuro, anunciei 5 BS novas para a cidade. Então, é para mim motivo de muito orgulho, mas também motivo de alegria de ver como o norte pode se guiar pelo exemplo de Montes Claros. Prefeito Humberto já era grande apoiador meu, do governador Meuzema, somos muito gratos a ele por isso, tanto que a vitória nossa aqui em Montes Claros foi uma vitória muito relevante. E prefeito Guilherme desde sempre esteve ao nosso lado. Eu estive com o prefeito Guilherme durante a minha campanha e depois durante a campanha dele, e o que a gente tem um com o outro é compromisso de trabalhar junto, de discutir os problemas e de apresentar soluções. As 5 BS que eu anunciei hoje foram as que ele me pediu, as que ele priorizou, e tudo que ele prioriza para a gente, para nós dentro do estado, é prioridade. Esse ano eu já estive 3 vezes em Montes Claros, o governador já esteve 2. Eu sou capaz de dizer que essas 5 vezes que nós tivemos agora é mais esse ano do que o último governador esteve ao longo dos 4 anos de mandato dele. Por que isso? Porque nós reconhecemos em Montes Claros potencial. Aqui nós temos condição de continuar expandindo a indústria, nós temos condição de continuar nos transformando em centro médico, educacional, de logística. E, com isso, a gente guia o resto do estado. Quando eu falo, por exemplo, no investimento da barragem de Congonhas, aqui ao lado, para gerar energia, para poder fazer irrigação e para fornecer água para Montes Claros, eu não estou falando do desenvolvimento de Montes Claros, eu estou falando do desenvolvimento do norte inteiro. Quando eu falo do anel, eu estou falando da conexão de todo o norte com Montes Claros. Quando eu falo da ponte de São Francisco, eu estou falando da redução da distância de Montes Claros a Brasília. Vejam como é que tudo que a gente faz para Montes Claros reverbera para o resto do norte do estado. E é por isso que eu tenho essa alegria de vir aqui, sempre anunciando o que a gente tem para inaugurar para frente, mas também ouvindo o que a gente ainda tem de fazer para melhorar a vida da população. Imagina como Montes Claros é uma cidade que cresce. Nós fizemos a adutora de Biaí, que mudou a realidade do fornecimento de água na cidade, para que a gente não tenha falta de água, mas agora eu tenho que correr atrás da barragem de Congonhas. Por quê? Montes Claros continua crescendo. Se a gente não tomar essa providência, daqui a mais 10 anos nós vamos estar lutando com a escassez de água de novo. Matheus, isso é um problema? Não. Isso é sinal de que a cidade não para de prosperar. É a cidade que mais cresceu no estado ao longo dos últimos 30 anos, perdendo só para a Extrema, que tem o fenômeno de estar do lado de São Paulo. Agora, você imagina, a distância que Montes Claros está do que é considerado o centro da economia do Brasil e ainda assim ser o maior polo farmacêutico do estado, muito mérito de quem está aqui trabalhando. Seguimos agora para o intervalo e na volta mais notícias. Estamos de volta, agora vamos falar sobre um assunto importante que é a saúde das crianças. Um exame simples, rápido e gratuito que pode mudar o futuro das crianças. Vamos agora entender mais sobre o teste do pezinho, que é essencial para os primeiros dias de vida da criança e ajuda a identificar várias doenças graves precocemente. Ver os filhos brincando assim felizes é a maior alegria de muitas famílias. E para Fernanda e Henrique, a cena é ainda mais especial. Isso porque logo após o nascimento da filha, Beatriz, de 9 anos, a menina foi diagnosticada com doença falciforme. Quando veio a notícia, o casal não fazia ideia de como seria o futuro da filha. Para nós foi um susto, nós ficamos apavorados, né? Eles falaram que era uma doença que necessitava cuidado, e aí a gente foi pesquisando mais sobre a doença e conhecendo mais através dela. Porque pra gente foi tudo novo, a gente não conhecia nada, nem nunca tinha ouvido falar. Ismael, de 1 ano e 9 meses, recebeu o mesmo diagnóstico. Mas no caso dele, o processo foi mais tranquilo. Afinal, a família já sabia como era a doença e como seria a jornada. Tudo pega com mais frequência, gripa, conjuntivite, tudo eles ficam um pouco mais vulneráveis mesmo. Então assim, na medida do possível, dentro das limitações deles, levam a vida normal. A doença falciforme é uma condição genética que afeta os glóbulos vermelhos do sangue, ou seja, as hemácias.
No caso dos pacientes com essa doença, ao contrário do que acontece com a maior parte da população, as hemácias nascem menos flexíveis e em formato de foice. Isso gera uma série de questões, como a obstrução dos vasos sanguíneos, crises fortes de dor, anemia e maior risco de infecções. É uma doença genética, a doença de maior prevalência no Brasil e no mundo. É uma doença que acomete, é prevalente, né, na população negra, e uma doença crônica, degenerativa, autoimune, que sem o tratamento adequado as pessoas morrem precocemente. Mais de 10 mil famílias com pacientes que têm essa condição aqui no estado são apoiadas pela Dreminas, Associação de Pessoas com Doença Falciforme de Minas Gerais. Fundada há mais de 40 anos, a instituição atua em todos os municípios do estado e já prestou assistência a mais de 80 mil pessoas. É importante conhecer o seu direito e também o seu dever, então esse é o papel da associação. Acaba que as associações viram um polo de conscientização que a gente consegue agregar essas pessoas também com afeto, né? Para a gente amenizar a dor. O diagnóstico da doença é feito por meio da triagem neonatal, conhecida popularmente como teste do pezinho. O exame feito entre o 3º e o 5º dia de vida dos bebês é fundamental para o futuro dessas crianças. Ângela é coordenadora da neonatologia da Maternidade Odete Valadares, instituição com quase 70 anos de história, referência em gestação de alto risco. Essa é uma das mais de 4.000 unidades que fazem a coleta de material para o exame em Minas Gerais. A gente fazendo essa triagem, depois um diagnóstico precoce, e ele vai ser encaminhado por um tratamento precoce em caso do exame ser alterado. Isso é de extrema importância para a qualidade de vida desse paciente depois. Até 2021, o teste do pezinho em Minas Gerais detectava apenas 6 doenças. Em 2022, esse número saltou para 20. E de lá para cá, mais doenças passaram a ser detectadas por meio do exame. E em abril, chegaram a 60. A análise de todos os testes do Estado via Sistema Único de Saúde é realizada pelo NUPAD da Faculdade de Medicina da UFMG. O Núcleo de Ações e Pesquisa em Apoio Diagnóstico é o serviço de referência em triagem neonatal no Estado. Por aqui, chegam por dia cerca de 1.000 amostras para análise. Do papel filtro que contém o sangue coletado dos bebês, são cortados pequenos círculos que vão para essas placas. Depois, seguem para essas máquinas para receberem os reagentes que atuam para detectar a presença das doenças rastreáveis. Nós possuímos metodologias de identificação muito sofisticadas, utilizadas no mundo inteiro para a realização da triagem neonatal, um sistema informatizado com rastreabilidade total, seguindo nossos preceitos de controle de qualidade e certificação ISO. Então, com isso, a gente consegue garantir agilidade no processamento dessas amostras. Para que tudo isso funcione, é fundamental que as amostras coletadas nas unidades de saúde sigam esse gabarito. Isso evita que o teste precise ser repetido e garante maior precisão nos resultados, o que viabiliza que o teste ampliado cumpra seu importante papel. Isso foi fundamental para a gente ter a introdução das novas doenças já para o âmbito de todo o Estado. E com isso o ganho é gigantesco, porque a gente vai, apesar de serem doenças com incidência rara, mas elas são importantes e acometem muito e de forma severa os pacientes. Além de analisar as amostras, o NUPAD tem papel importante para contribuir com a qualidade de vida das crianças diagnosticadas. Nesta sala do setor de monitoramento do cuidado, a equipe é responsável pelo contato com as unidades de saúde para informar sobre exames alterados. A gente comunica com o município e fala da necessidade de uma investigação maior. Porque o teste do pezinho, como o próprio nome já diz, ele é um exame de triagem, ele não é um exame de confirmação. Então, a partir disso, a criança precisa vir aos ambulatórios parceiros, fazer os exames de confirmação para poder, com isso, confirmar ou não o seu diagnóstico. Com a ampliação do teste do pezinho e a comunicação rápida sobre o diagnóstico, cada vez mais famílias vão poder começar o tratamento das crianças com agilidade. E isso representa impacto positivo
para a vida toda. Um dia faz muita importância para essa criança, porque tempo é neurônio e neurônio não regenera. Então, às vezes, um resultado normal, uma amostra normal, é o que a gente espera, é o que a gente deseja para todas as crianças. Mas um caso positivo, ele precisa ser tratado com o máximo de urgência possível para que essa criança tenha uma vida típica. Através de uma gotinha de sangue, conseguir diagnosticar, facilitar muito para as famílias também, né? Questão de tratamento, de saber como lidar com cada criança. E agora seguimos para o giro de notícias com os principais acontecimentos pelo norte de Minas. Bom, para começar, olha só, no bairro Independência, aqui em Montes Claros, um homem pegou um botijão de gás completo em um depósito por volta das 12h30 e saiu sem pagar. Ele estava em uma moto e foi flagrado por câmeras de segurança. A placa do veículo estava adulterada com fita isolante. Se alguém reconhecer o homem pelas imagens, o depósito pede que ele entre em contato para devolver ou pagar o botijão. E mais informações também você pode fazer uma denúncia anônima pelo número 181 e falar diretamente com a polícia. E seguindo aqui com o giro de notícias, mais um acidente foi registrado na rua Antônio Rodrigues, no cruzamento com a rua Joaquim Sarmento, no bairro São José, aqui em Montes Claros. 2 carros se envolveram em uma batida após um dos motoristas desrespeitar a placa de sinalização. Apesar do susto, ninguém se feriu e os danos foram apenas materiais. E em São Francisco, um acidente com um barco deixou uma pessoa morta. De acordo com informações, um barco que estava com 6 pessoas tombou. Ele virou ali no Rio São Francisco e um homem conhecido como Emerson, de 23 anos, caiu ali no rio e, infelizmente, ele foi encontrado já sem vida. E nós deixamos aqui nossos pêsames à família que perdeu o Emerson, né, de apenas 23 anos. E isso reforça também a importância do uso de colete salva-vidas durante qualquer tipo de viagem ou passeio em lugares como esse, né, que necessitam de colete salva-vidas. Bom, e seguimos agora com denúncias de moradores que denunciam o abandono de uma rua que virou um verdadeiro lixão a céu aberto, segundo esses moradores. O local está tomado por lixo e entulho, colocando em risco a saúde da população. De acordo com os moradores, aparecem ali vários animais, vários bichos, né, escorpiões, baratas, ratas e até cobras que já foram vistos ali na região. A comunidade pede uma resposta urgente da prefeitura para a limpeza e o asfaltamento também ali do local. E lembrando que se for um local privado, a prefeitura deve também notificar aí o dono, o proprietário desse lote, né, desse lugar aí que está nessa situação. Bom, e seguimos agora com mais notícias e para finalizar, olha só, um esquema de ingressos na Expo Montes foi deflagrado pela polícia. 2 homens foram presos no sábado suspeitos de envolvimento em um esquema de venda ilegal de ingressos na Expo Montes, aqui em Montes Claros, né? Um deles abordava as pessoas oferecendo R$100, alegando que o nome seria inserido em uma lista e lá dentro um outro homem que já atua, né, trabalha na empresa que está responsável pela organização da festa, ele trabalha há mais de 8 anos. Esse segundo homem que ficava do lado de dentro, ele confirmava essa informação e liberava a entrada dessa pessoa. Ou seja, os dois trabalhavam juntos e, de acordo com informações e depoimentos desses 2 homens, eles arrecadaram nas últimas 2 noites ali, na sexta e no sábado, cerca de R$800 cada um com a entrada de pessoas com esse suposto nome na lista aí. Então, a venda de ingressos aí irregular na Expo Montes foi deflagrado e aí agora os ingressos seguem sendo vendidos nos pontos fixos, né, que é no Shopping Bituruna, em Montes Claros, pela CIA Promoções e também na loja Carol Story. E seguimos agora para o intervalo e na volta mais notícias. Bom, estamos de volta e agora seguimos com o assunto que está na mesa de milhões de brasileiros. O leite, que é o alimento mais consumido do mundo. E agora, Minas Gerais tem um papel de destaque na produção nacional e nós vamos entender melhor agora. O leite é um dos alimentos mais consumidos do mundo, versátil e com alto valor nutricional. Estima-se que são consumidos cerca de 580 milhões de toneladas de leite e derivados por ano em todo o planeta.
O Brasil é o terceiro maior produtor mundial, com produção anual superior a 34 bilhões de litros. Por aqui, o consumo médio é de 320 ml por pessoa ao dia. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, recomenda a ingestão de 3 porções de lácteos diárias, o que equivale a cerca de 480 ml. O leite é uma das commodities agropecuárias mais importantes, tanto em volume quanto em valor. Conforme estudo da Embrapa, aproximadamente 1 bilhão de pessoas no mundo dependem dessa produção para sobreviver e 600 milhões de pessoas vivem em 133 milhões de fazendas leiteiras ao redor do planeta. Minas Gerais é o maior estado produtor do país, com 9,3 bilhões de litros, representando mais de 27% da produção nacional. A atividade é desenvolvida em praticamente todo o estado, 99% dos 853 municípios mineiros, sendo uma importante fonte de renda para milhares de pessoas, sobretudo agricultores familiares. A maior parte dessa produção vem da agricultura familiar, aproximadamente 60% dela, né? E 80% dos produtores do estado são agricultores familiares. A atividade de produção de leite em Minas Gerais, ela gera 1.200.000 empregos diretos e movimenta mais de 21 bilhões em receita. Então é importante para o estado, para a arrecadação do PIB do agronegócio mineiro. É uma atividade que segura o produtor no meio rural com qualidade de vida, com perspectiva de crescimento. Embora seja uma atividade extremamente prevalente no estado e de grande importância econômica, sofre muito com oscilações de preços. O mercado do leite ele é muito propenso a oscilações no mercado externo. O Brasil não é um grande exportador de leite. A maior parte do leite produzido em Minas Gerais e no Brasil é para o consumo interno. Então, existem 2 fatores que são assim fundamentais para a formação do preço de leite. Primeiro é o poder aquisitivo, né, do consumidor. Quando o poder aquisitivo do consumidor está melhor, o preço do leite também acompanha, né, e tem uma pequena alta. O segundo é o mercado externo do leite, né? O mercado externo, como a gente nós não somos grandes exportadores, mas quando o preço interno do leite está alto, fica mais propenso de que entre leite de outros países, principalmente da Argentina e do Uruguai, que tem custos de produções mais baixos do que o Brasil. Por isso mesmo, é uma atividade que exige uma gestão eficiente para ser lucrativa. Nesse sentido, a Emater Minas desenvolve diversos programas de auxílio aos produtores, que passam pela assistência técnica nas propriedades, há incentivos à melhoria genética do rebanho e à agregação de valor. A atividade está em praticamente todos os municípios de Minas Gerais, né, em 852 municípios de Minas Gerais. A Emater atualmente tem convênio com 819 municípios, então assim, em todos esses municípios que ela tem convênio, ela trabalha a atividade de pecuária de leite. Dentro da atividade tem algumas linhas, né, que estão na agenda estratégica da bovinocultura, como o trabalho com genética, né, através do progenética ou através da inseminação artificial, formação e recuperação de pastagem, o trabalho com gestão da atividade, ou seja, a escrituração zootécnica e contábil é muito importante, não só produzir, mas você tem o controle dos fatores de produção, para poder saber aonde que estão os gargalos da atividade e onde também que eu estou sendo efetivamente um bom produtor, né? E também a empresa trabalha com a parte de agregação de valor, né, mais especificamente com a parte de produção dos queijos. Ela é uma das formas que o agricultor familiar, talvez a mais tradicional, né, que o agricultor tem de agregar valor ao produto, né? Segundo dados do Ministério da Agricultura, o Brasil conta com mais de 1 milhão de propriedades produtoras de leite e as projeções do agronegócio da Secretaria de Política Agrícola estimam que em 2030 irão permanecer os produtores mais eficientes que se adaptarem à nova realidade de adoção de tecnologia, melhorias na gestão e maior eficiência técnica e econômica.
Bom, então é isso, e assim finalizamos mais uma edição do Jornal Gazeta Norte Mineira. E para você ficar cada vez mais informado, acesse o nosso portal gazetanortemineira.com.br. Lá você confere isso e muito mais, e também o nosso diário de notícias com os principais acontecimentos de Montes Claros e região. E é importante lembrar que agora, toda sexta-feira, você confere aqui no Jornal Gazeta comigo um quadro com o consultor de imagem Lucas Rodrigues, que vai trazer aí várias informações importantes acerca da moda e também voltado aí para a Expo Montes. O primeiro bloco dele, né, dessa participação, começa nessa sexta e ele já está aí produzindo vários conteúdos para você se preparar para o último final de semana de Expo Montes, né, que será nesse final de semana agora. Então não perca, eu espero por você aqui amanhã, neste mesmo horário, às 18 horas. Até lá! Jornal Gazeta Norte Mineira. Oferecimento Maximin Clube. O máximo prazer nos mínimos detalhes. E Net Fácil. Viva Conectado.